Então, gente, eu queria utilizar esse vídeo aqui para falar um pouco das duas principais figuras, né, que ficam ao redor do Bolsonaro, né, e que provavelmente vão ter grande influência num possível futuro governo dele. O primeiro deles é o Paulo Guedes, né, que seria o futuro ministro da Fazenda, e esse cara é, vamos dizer, problemático, né? Principalmente porque o Bolsonaro, ele mesmo já admitiu que ele não entende de economia e aparentemente não precisa entender, porque ele tem os especialistas dele. Bom, o especialista dele é o Paulo Guedes, foi ele que organizou a equipe econômica do Bolsonaro, e seria o Paulo Guedes, então, que o Bolsonaro iria apontar para resolver as questões econômicas que o Brasil está passando. E o Paulo Guedes, na minha concepção, é uma pessoa extremamente, vamos dizer, maluca para lidar com a economia do Brasil. Por quê? Primeiramente, ele tem uma grande ideia de querer privatizar todas as empresas públicas do Brasil. E isso, mesmo se você concorde com essa ideia que tem que privatizar certas empresas, ou a maioria até, a ideia do Paulo Guedes de privatizar tudo é simplesmente absurda. Só a quantidade de problemas burocráticos para você fazer isso já torna isso algo inviável. Segundo, achar que isso vai resolver os problemas econômicos do Brasil é maluquice. O que me leva a uma das propostas dele recentemente, que vazou e que o povo começou a comentar, que é a questão de imposto. Primeiro ele falou que queria recriar a CPMF, aí depois que bateram muito nele em cima disso, falou que não era bem assim, mas não falou mais nada disso. O que me mais chamou a atenção foi essa questão do imposto que ele quer colocar. Ele quer vender a ideia de um imposto único, onde todo mundo paga 20%, olha só que beleza, todos iguais. Só que na realidade, o que isso é um imposto onde os mais pobres, quem recebe menos, vai passar a pagar muito mais imposto e quem é rico vai pagar muito menos. É uma insanidade isso que ele está fazendo para, entre aspas, aumentar a receita. Hoje em dia, como é que funciona a questão do imposto? Se você recebe menos, você paga um imposto, vamos dizer, de 13%, dependendo de quanto você ganha. O Paulo Guedes está propondo que você que paga 13% agora vai passar a pagar 20%. E aí a pessoa que, por ganhar mais, é taxada mais, paga, vamos dizer, 27% de imposto, agora vai diminuir o imposto e vai passar a pagar só 20%. Você quer saber quais são as pessoas que vão ser beneficiadas por essa nova política que o Paulo Guedes defende? Quem que vai ter realmente seu imposto diminuído? Só os brasileiros que ganham mais do que 11 mil reais. Então, se você ganha menos de 11 mil reais, você vai estar basicamente pagando mais imposto. Ele deixa até em dúvida a questão das pessoas que são isentas ao imposto de renda, que ganham tão pouco que não são cobrados imposto, porque senão ia perder grande parte do salário tendo que pagar imposto, né? Não podendo pagar. E o Paulo Guedes basicamente deixou no ar que talvez essas pessoas tivessem que pagar esse imposto de 20%, o que é uma maluquice, porque essas pessoas não podem pagar. Você querer que ela pague a mesma coisa, uma pessoa que ganha menos de 2 mil reais, pague a mesma porcentagem de imposto de que alguém que ganha 15 mil, é um absurdo. A pessoa que ganha menos tem que pagar menos. E a pessoa que ganha mais tem que pagar mais. Faz todo sentido, não acha? Outra questão é que eles falam que não, a pessoa que é isenta do imposto vai continuar isenta. Que na verdade não resolve, porque essa proposta de imposto seria também para consertar as contas públicas e arrecadar um pouco mais. Mas, na verdade, se você manter essas pessoas que não pagam imposto continuarem isentas e cobrar esse 20% das demais, nessa pequena faixa, né, não gera receita suficiente para se justificar. Então, você vai estar basicamente tirando dinheiro dos mais pobres, tirando mais dinheiro dos mais pobres, dando dinheiro para os mais ricos e arrecadando menos imposto, deixando as contas públicas numa situação pior do que elas já estão. Nós estamos devendo muito e essa proposta de imposto do Paulo Guedes é realmente muito ruim. Mas aí você pode falar, não, mas o Bolsonaro que vai o Paulo Guedes não é bem assim. O problema é que todas as vezes, em todas as entrevistas que o Bolsonaro é pedido a comentar de economia, ele ou não sabe ou fala para perguntarem aos especialistas dele, por exemplo, para chamar o Paulo Guedes para explicar. Então, aparentemente, todas as questões de um eventual governo do Bolsonaro, em questão da economia, vai ser o Paulo Guedes que vai resolver, porque o Bolsonaro se omitiu completamente desse debate. Então ele pode até desmentir, mas ele não está falando, eu vou fazer diferente, não vai ser bem assim, porque quem ele está basicamente indicando para responder essas questões é o Paulo Guedes. Inclusive, o que ele resolveu fazer, ao invés de chegar falar, não vou fazer isso, vou fazer diferente, não é isso, ele basicamente mandou tanto o Paulo Guedes quanto o Mourão sumirem, se esconderem, não falarem mais nada. Isso parece uma posição de alguém que realmente apoia
contra essas coisas que eles estavam falando, ou é a posição de alguém que, na verdade, é a favor, mas sabe que essas coisas que eles estão falando é impopulares e quer que eles fiquem quietos até o dia da eleição para, se ele for eleito, depois ele poder implementar essas coisas na surdina. Se o Bolsonaro for eleito, qual que vão ser as políticas que ele vai implementar? Vão ser as políticas do Paulo Guedes. Vai ser essa insanidade, que essa questão do imposto é apenas um exemplo delas.